E aí, pessoal, beleza? Riqueza, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, certo? Os principais componentes aí de um smartphone, certo? Afinal de contas, uma placa de um smartphone aí tem centenas ou milhares de componentes, certo? Cada um com a sua função e aplicação diferente dos demais, certo? Então é importante você conhecer esses componentes, porque quando você começar a fazer os primeiros reparos em placa, você entender, né, qual é a função e a aplicação desses componentes. Eu estou falando reparo em placa, não estou falando troca de display, troca de tela, troca de bateria, porque muitas vezes você você pode pegar um aparelho que você vai trocar conector de vai trabalhar num carregamento e não é conector, vai trabalhar no display e não vai trocar, tá com problema de imagem, não é display, né? E assim outros defeitos. Como vocês podem ver, eu estou aqui no setor, certo, de uma placa, e eu quero que vocês prestem atenção. É uma aula simples, básica, que todo técnico deve saber e entender quais são os principais componentes. Primeiramente, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui um CI, certo? Um CI, um circuito integrado. Eu posso considerar o circuito integrado um componente, certo? Um componente ativo, certo? Também conhecido como componente semicondutor, ok? Vocês podem ver aí, ele tem essa característica, quadradinho aqui, ó, pretinho, certo? E aqui eu tenho um CI. É importante vocês entenderem essa linguagem técnica para quando vocês tratarem qualquer assunto relacionado a orçamento, vocês não falem de forma tão leiga. E também, logicamente, o cliente que o cliente venha a entender que você domina o que você está fazendo. Afinal de contas, hoje os clientes estão bem informados, né, em relação a tecnologia, principalmente relacionada aos assuntos que tem aí em altas informações, né, uma variedade imensa, o acesso que nós temos aí à internet. Então eu tenho aqui o CI, circuito integrado, certo? E ao redor eu tenho vários componentes, também cada um com sua função e a sua aplicação. Mas nessa videoaula, o que eu quero passar para vocês aqui é somente a análise visual, certo? Análise visual, e aí nas demais aulas que eu soltar aí no canal, vocês vão ver aí eu testando, né? Explicando a função e a aplicação, desculpa, e fazendo os testes de cada componente. Mas a questão da aula de hoje é a análise visual. Deixa eu procurar um melhor ângulo aqui do microscópio. Ó, podemos ver aí já nesse ângulo a definição de cores. Então eu tenho aqui o CI, o circuito integrado, certo? Também conhecido como componente, conhecido também como semicondutor, componente ativo. Ao redor eu tenho vários componentes também, todos muitos parecidos, né? Muitos parecidos, mas também podemos ver alguns diferentes. Ó. Esses marronzinhos aqui são os capacitores, certo? Os capacitores, ok? Esse esmarra acinzentado aqui são as bobinas ou indutores, ok? Capacitores, eu tenho aqui a bobina. Eu vou ter aqui um resistor, porque tem um R em cima, tem um R em cima, então já entrega aí que é um resistor, certo? Ó, eu tenho aqui outro CI, outro CI. Esses pretinhos aqui pequenininho são resistores, ok? Resistores. Esse componente aqui, ó, que tem um tracinho, são diodos, certo?
diodos. Esses pretinhos aqui são resistores. Ó. Resistor, 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 capacitores. Diodo, que tem essa marcação, são os diodos. Aqui é um transistor. Transistores também são semicondutores, ok? E eu tenho aqui esses acinzentadozinhos aqui. No caso aqui, deixa eu procurar aqui o melhor ângulo, porque atrapalha um pouco aqui a iluminação e o ângulo atrapalha. Ó, bobinas, bobina, bobina, capacitor, capacitor, resistor, resistores, resistores, capacitores, resistores. Vocês podem ver que são muitos componentes, né, muitos componentes repetidos. Ó, só aqui, ó, capacitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São muitos capacitores. Bobina 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas vocês podem observar também as características. É muito importante a característica, né, a análise visual desses componentes. Muito importante. Porque vocês podem ver que os capacitores eles são marronzinhos e são menores. Já as bobinas, elas são acinzentadas e são maiores. Mas isso não quer dizer, pessoal, que realmente os componentes sejam somente, que todas as bobinas sejam grandes e todos os capacitores sejam marrom. Ó, esse componente aqui do lado também é um capacitor. Vocês podem ver que ele há uma diferença de cor, mas ele é um capacitor. Vocês podem ver que essa bobina também, ó, há uma tonalidade diferente para essa, mas é uma bobina. Então, nesse caso, aí já teria que ser feito um teste com multímetro, que eu vou estar fazendo aí para vocês numa próxima aula. Porque o importante dessa aula aqui é a análise visual, certo? Análise visual dos componentes. Então, vamos aqui, ó. Tem aqui, ó, o cristal oscilador. Cristal oscilador, ó. Tem um cristal oscilador aqui. Só tem um cristal aqui, certo? Vamos aqui. Tem um cristal, capacitor, bobina, capacitor, bobina, capacitor, 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 capacitor. Aqui, ó, capacitor já é bem menorzinho, ó. Outro capacitor. Capacitor, 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 resistor. Tem um R. Aqui também é um resistor. Capacitor, bobina. Deixa eu ver se bem miudinho aqui. Esse também bem miudinho aqui, ó. Aqui também é um capacitor. Aqui e aqui, certo? Aqui é um CI. CI. Aqui é um termistor. Também podemos usar aí também, né, o esquema elétrico. O esquema elétrico, também eu vou soltar um conteúdo sobre esquema elétrico, e vocês podem também identificar esses componentes no esquema elétrico, porque no esquema elétrico vai ter a sigla, né, de cada componente. Mas como eu falei aqui, o que eu quero passar para vocês é a análise visual. Porque quando eu me deparo com uma placa, só a primeira análise visual eu consigo identificar quais são os principais componentes, porque afinal de contas tem componentes que dá mais defeito do que outros, tá entendendo? Então só olhando, né, só eu identificando ali aquele componente visualmente, muitas vezes eu já sei onde é que eu tenho que trabalhar na placa, certo? Ó, vamos pegar aqui mais um, um foco aqui para a gente identificar os componentes novamente, ó. Olha aqui, ó. Certo? Marronzinho, capacitor. Acinzentado, bobina. Resistência.
tudo que é marrom aqui, tudo que é marronzinho é capacitor. Tudo que é acidentado é bobina. Tudo que é pretinho é resistência. Certo? Vocês podem ver que são bem repetidos. E aí tem outras características que eu vou passar para vocês. Mas o importante aqui é a gente ficar atento aos principais componentes. Quais são os principais? Eu vou dizer para vocês os principais componentes numa sequência, né, de prováveis apresentar mais falhas, digamos assim. Né? O número 1 aqui, que dá mais falha, é o capacitor. Dá mais falha é o capacitor. Certo? Segundo, eu tenho um CI. Então, ficar sempre atento ao capacitor e ao CI. Certo? São componentes que dão mais falha na placa de um smartphone. Outra característica que você tem que entender é que o CI ele é um componente BGA. Certo? O CI é um componente BGA. A montagem dele é BGA, que significa Ball, de bolas, Grid Array, certo? Montagem por grade de bolas. Então, se você for tirar um CI, embaixo tem uma gradezinha, né, um quadradinho cheio de esferas de solda. Já os componentes discretos ou passivos, que são esses que ficam ao redor, eles são SMD, que eles são montados aqui na superfície da placa, né? SMD, Surface Montage Device, montagem na superfície da placa. Então, todos esses termos técnicos é importante que vocês aprendam para vocês terem aí uma autoridade para quando for falar com alguma pessoa que entenda, algum cara que queira algo mais detalhado sobre um laudo técnico. Certo? Então é isso aí, pessoal. Simples, objetivo, só quero mesmo mostrar para vocês nesse vídeo as principais características e os principais componentes da placa do smartphone. Certo? Para finalizar, vamos aqui. CI, circuito integrado, um semicondutor, um componente ativo, certo? Ao redor eu tenho os componentes discretos, os componentes passivos, certo? Que, na verdade, eles trabalham também para proteger o CI, certo? Já, todos esses componentes aqui que fazem a filtragem, a estabilidade, tiram a interferência, né? Controlam a tensão, controlam a corrente para evitar que só... Já pensou se todo o celular é só defeito no CI? Mas, como eu falei para vocês, muitos dos defeitos estão relacionados a esses componentes. Aí tem as técnicas, né, de fazer as medições que eu vou trazer aí nos próximos vídeos. Por isso que é importante que vocês, se você não está inscrito no meu canal, já se inscreva no meu canal, já ativa o sininho, né, para receber notificações da próxima aula relacionada aí aos componentes. Beleza, pessoal? Isso aí, então. Aulazinha rápida, nem 15 minutos. Principais componentes aí de uma placa de smartphone, suas características. Vamos aqui reforçar. Circuito integrado, CI, amarronzado, capacitores, cinza, bobinas, pretinho, resistores, ok? Pretinho com tracinho, ó. Pretinho com tracinho, diodo, 3 perninhas, pretinho ou mais transistores, ok? Que também é um semicondutor. Quadradinho, ó. CI. Se eu botar aqui de lado, ó, vocês podem ver ali as esferas da solda ó, embaixo do CI. Ó. Podemos ver aqui, ó. Aqui também, ó. BGA, componente com montagem BGA, certo? Os componentes passivos, se vocês puderem observar, eles também têm solda do lado, ó. Tem solda do lado.
Então significa que alguns componentes passivos, eles podem ser colocados assim, assim ou assim. De todos os lados eles podem ser montados. Mas um detalhe interessante é que o resistor, deixa eu mostrar aqui para vocês. O resistor não tem solda do lado, ó. Ó, resistor não tem solda do lado. Então o resistor ele só pode ser colocado na mesma posição, certo? Ele não pode ser colocado assim nem de lado, só você tirou e coloca o resistor na mesma posição. Mas outra característica desses componentes, pessoal, certo? Os componentes passivos, né, os componentes discretos, é que eles podem ser colocados de qualquer lado, eles não têm polaridade, certo? Já os semicondutores, os diodos, os CIs, os transistores, eles têm que ser colocados na mesma posição. Por exemplo, eu tenho aqui um diodo. Ó. Se você tira um diodo e vai trocar um diodo, você tem que colocar o tracinho na posição que ele estava antes. Você não pode colocar o traço do outro lado, porque esses componentes eles têm polaridade. Ok? Então é isso aí, pessoal. Aulazinha rápida, básica, simples, para você que quer conhecer os principais componentes, né? Os componentes ativos e passivos de uma placa de smartphone. Beleza? Compartilhe esse conteúdo, certo? Dá um joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e receba mais conteúdos sobre a área de manutenção de celulares. Beleza? Um grande abraço.